Já estamos de volta com o Jornal da Amazônia, agora tem o quadro Gestão e Educação e hoje o professor Flávio Guimarães vai trazer para a gente dicas importantíssimas de como superar as expectativas. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite então, boa noite pessoal. Estamos mais uma vez com vocês aqui e como essa semana é a última semana do ano, nada mais justo do que a gente conversar hoje sobre algo bem interessante para a gente estar tentando ver um 2017 de uma forma diferente. E para isso, hoje, a opção foi a gente trabalhar vamos superar então as expectativas. E nesse processo de superação, nós precisamos primeiro entender o que é uma expectativa. Gente, na verdade, vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, eu diria para vocês o seguinte, nós precisamos criar uma forma diferente de viver de fato. Sabe como? Por exemplo, o que é uma expectativa? Expectativa é algo que esperam da gente. Não é? Então, superar a expectativa é assim, nós precisamos deixar de fazer só o que a gente faz hoje. Porque o que está acontecendo na grande verdade é assim, eu tenho visitado muitas empresas e dentro dessas empresas a gente tem feito muitos trabalhos e nós observamos que as pessoas hoje, ou grande parte delas, eu diria grande parte delas, tá? Eles estão trabalhando de uma forma, fazendo às vezes o que é necessário. Aquilo que você precisa que seja feito, né? Mas não é isso que a gente precisa, na verdade. O que a gente precisa, não só dentro das empresas, gente, mas dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, a gente precisa fazer um pouco mais. Esse um pouco mais não é aquela situação também que muita gente cria dentro da expectativa do dia a dia, né? De criar uma condição de, às vezes, até reclamar. Não é isso, não. É assim, expectativa é algo que alguém te espera, né? E essa espera, ele cria uma condição de imaginar que você vai fazer. Então, no dia a dia, sabe o que está acontecendo? E a gente precisa rever isso, gente. Lembre o seguinte, nós estamos findando o ano, iniciando o novo, não é? E para isso, nós precisamos criar uma condição diferente. Logo, para ser diferente, não adianta eu fazer aquele monte de relação, de situação que eu vou fazer em 2017. Eu preciso realmente mudar. Então, como é que eu mudo? Sabe como é que eu faço? Eu crio uma condição, então, diferente de agir. Como assim? Não é? Eu trabalho essa situação atual de uma forma que eu supere expectativas. E para superar a expectativa, eu preciso viver o 100%. Como assim viver 100%? Eu preciso pegar aquele projeto, sabe? Tratar aquelas pessoas que estão lá dentro da minha casa diferente. Parece até que de repente eu preciso pensar a partir de agora que hoje é meu último dia de vida. E eu preciso fazer aquilo, tudo que eu deveria fazer, eu tenho vontade de fazer agora. Só que de forma planejada. Então, eu preciso superar essas expectativas do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal. Logo, eu preciso viver mais, de forma intensa. Eu preciso olhar o ponto desse momento como um ponto único. Parece que é a última expectativa ou perspectiva que eu tenho de vida. Logo, eu tenho que fazer, porque daqui a pouquinho eu posso não estar vivo. É assim que eu preciso começar a pensar se eu ainda não estou pensando assim. Mas se eu já estou pensando assim, eu preciso trabalhar uma coisa que a gente chama de proatividade num primeiro momento, que é o quê? É eu sair da área de conforto e começar a mudar de alguma forma e me antecipar às mudanças ou às necessidades. Como é que eu crio, então, uma nova expectativa e uma perspectiva nova? Eu começo a fazer diferente. É quando alguém mandar eu fazer alguma coisa, eu não fazer só aquilo que o pessoal pediu para mim fazer ou mandou eu fazer. Eu preciso começar a trabalhar de uma forma diferente. Eu preciso pensar que ele me fez e me solicitou alguma coisa e aquilo que ele me pediu é o mínimo que ele espera de mim. Aí eu começo a superar expectativas. Então, como é que eu supero? Eu primeiro sou proativo. Eu trabalho sendo diferente. E depois eu trabalho uma outra coisa que o nome é meio estranho, mas o pessoal tem usado muito dentro da vida profissional, que é a tal da resiliência. Eu preciso ser resiliente. O que é resiliente, gente? A gente precisa ser mais resiliente, sim. Eu preciso ser a mudança. Então, se um chefe meu me manda fazer alguma coisa, eu não posso fazer só o que ele pediu. Eu tenho que fazer algo mais. Isso é superar expectativas. Então, a partir de já, gente, criem uma condição de que, a partir do momento que alguém me pede alguma coisa, eu vou fazer mais. Ou, mais ainda, se alguém me pediu para fazer algo e naquele momento eu estou
pronto para fazer, eu preciso fazer mais do que ele pediu e, além disso, de forma planejada, de forma a superar a expectativa, criando uma nova situação, vivendo os 100%, sendo esse tal desse proativo, mas acima de tudo sendo resiliente. Sabe por quê? Porque a parte de perspectiva de mudança, ele vai estar sempre no olhar. E criar uma nova vontade dentro de cada um de nós é agora, este momento, gente. Nós precisamos criar, sim, uma condição nova, superar e surpreender. Então, eu diria para você que está nos assistindo o seguinte: eu mesmo, gente, todos os dias, eu tenho um aprendizado novo. Quando eu entro em uma organização para fazer algum trabalho para eles, quando eu saio dessa organização, quando eu entro em casa, quando eu saio de casa, quando eu busco uma nova situação, e só com uma situação bem interessante é que eu vejo algumas mudanças. Eu preciso começar a fazer essa mudança. Então, a partir do momento que eu crio essa expectativa e eu supero essa expectativa, eu passo a ser um cara buscado no mercado. O meu pessoal que trabalha na minha casa começa a gostar um pouco mais de mim e eu começo a ser diferente. Eu não sou melhor que os outros, eu passo a ser diferente. E essa diferença faz com que as pessoas me procurem mais de repente. Então, você quer ter sucesso em 2017, não existe mágica. Não existe você sentar e pedir para Deus só, não. Você tem que fazer sua parte. Como é que você faz sua parte? Supere. E para superar, gente, isso, e para criar essas expectativas novas e fazer com que melhor coisa aconteça, o olhar, ele faz uma grande diferença. Mas o olhar, nós iremos estar falando no próximo encontro. Então não percam, na próxima quinta-feira nós vamos estar falando sobre essa coisa do olhar. O brilho nos olhos vai fazer a diferença. Se quer fazer a diferença em 2017, assista então na próxima quinta-feira que você vai ter aí as dicas necessárias para isso acontecer. Um grande abraço, tenham um feliz 2017 e tudo de bom para todos vocês. Obrigada, professor. Feliz ano novo e a gente se encontra na semana que vem. Ok. E para você de casa, não saia daí, porque o uso de recursos hídricos aqui no estado, no Amazonas, precisará de autorização do IPAAM, o órgão ambiental. Os detalhes daqui a pouquinho ainda nesta edição. Nós voltamos em instantes.